Não tem nenhum híbrido que tem sei lá, não tem nariz, que tem um buraco. No caso que aconteceu comigo, sim. A menina era totalmente parecida, quase um humanoide Grey, assim. Mas não ficou aqui, né? Não ficou aqui. Porque a estrutura dela não permaneceria aqui por conta das nossas condicionantes do nosso ecossistema. Peraí, essa menina que você tá falando foi a que você teve a relação com uma mulher carnal. humana. Isso. Com uma mulher humana. Hã? E foi retirado dela o embrião e alocado num útero tecnológico. E aí nasceu essa menina que você Nasceu falou. essa menina no útero tecnológico. Aí, que é a híbrida. E essa mulher usa ela outras vezes também, porque ela tem um pacto aí. Claro que não tem só o DNA dos dois, né? Porque eles precisavam de uma conjunção mesmo. Eles precisavam que essa mulher que já tinha sido manipulada tivesse um relacionamento com um outro humano. Para que dentro do útero dela retirasse, porque não ficou o feto que nós produzimos. Retira o feto que foi reproduzido e coloca um outro ali dentro. O que nós reproduzimos, eles manipulam fora. Entendeu? Numa lâmina, num laboratório. Mas então nasceu uma criança. Mas você foi induzido através de estímulos sexuais. No caso. Isso. Até porque eu não sabia que era dentro da nave. Depois que eu acordei ali no final, que eu vi ela sendo manipulada. Porque eles manipularam ela ali na minha frente, né? Porque como eu não entrava no processo de hipnose, eu vi a coisa acontecendo depois. Depois eu volto 3 meses depois com ela ali. E depois eu conheço ela. Eu venho reconhecer ela na fisicalidade. Ela mora na Itália, mas ela é uma italiana. E foi bem sinistro, assim, saber eu ter o contato depois e você... Não falo com ela, ninguém falou, porque senão não podia. Vocês tiveram ali uma relação oculta, vamos dizer assim. Vocês como acontece com a maioria das pessoas. Mas não tiveram a consciência daquilo. É um negócio... Eu tinha consciência, depois ela tinha, porque ela começou a conversar comigo mentalmente ali dentro da sala, depois que ela começou a acordar, porque ela gritava mentalmente. Ela pedia socorro, porque eles abrem, pelo canal, eles vão lá e fazem as coletas dos óvulos que sobram, que eles querem utilizar, né? Não é só o momento do ato. Tem um monte de coisa acontecendo junto. E depois eu vi ela também num vídeo, que ela foi falar num vídeo na televisão. Ela falou sobre o caso. Falou sobre o caso. Tá, ela tá na internet, ela já tem bastante tempo isso, porque eu tinha 18. Aí ela contou lá abdução, não sei o quê. Isso, aí fala e mostra o feto que tiraram dela, que ela perdeu um feto, parecia ter um sapinho, né? Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Hoje nós vamos falar sobre o caso da Giovanna Poda. Essa Giovanna, ela é uma italiana que ela teria tido várias abduções. O propósito dessas abduções que ela teria sofrido seria utilizá-la como barriga de aluguel. Ou seja, ela foi utilizada pelos seres por 18 vezes para fazer essa inseminação, né, dela. E aí então ela conta que ela é abduzida desde os 14 anos de idade, coisa e tal, que ela só foi descobrir isso através de uma hipnose, né, que ela fez uma espécie de regressão, assim, foi aonde ela descobriu tudo. E a partir dali ela começou a ter consciência do que acontecia, e daí, numa determinada ocasião, os seres se permitiram fotografar, ela fotografou a nave desses seres, ela fotografou um desses seres bem de perto, calculo eu pela foto ali, a 1 ou 2 metros de distância, né? Segundo ela, com a autorização desse ser. Uma dessas gravidez que ela teve, né? Ela acabou sofrendo um aborto espontâneo justamente no momento que ela fazia uma reportagem para mostrar que ela sabia que tinha alguma coisa dentro dela lá. A ecografia não mostrava. A ecografia, para quem já foi pai, né? Quem é pai ou mãe sabe um pouco sobre isso. No caso, eu me lembro da minha filha Ana, né? Quando a gente foi lá e aquele monte de rabisco na tela, e o médico dizia, não, mas olha a cabecinha, olha a mãozinha, coisa, a gente não enxergava nada, né? Depois com ele explicando e mostrando e tal, a gente começou a entender alguma coisa, bem legal isso aí. Então essa ecografia o pessoal faz, né, durante a gravidez para tu ir sondando o processo de desenvolvimento do feto e coisa e tal. Pois bem, no caso da Giovanna, essa ecografia não funcionava, simplesmente não aparecia nada, né? Na imagem não aparecia como não tivesse nada no útero dela. No entanto, né, o som, captado porque ele registra o vídeo e o áudio, né, então aparece a batidinha do coração lá numa espécie de espectrograma lá, e captava uma batida de um coração de feto na Giovanna. Então era registrado o som que tinha alguma coisa batendo, né, uma pulsação que vinha lá de dentro do útero da Giovanna, só que as imagens não apareciam. E parece que justamente durante esse procedimento ela acabou abortando. E o resultado que sai lá não é bem um feto humano que sai ali, é essa figurinha aqui, ó, gente. É verdade, não é isso aí? Então vamos começar a fazer algumas análises, né? Essa moça, a primeira entrevista que eu consegui com ela
foi com esse senhor que é o Jaime Maussan. Quem está estudando ufologia, esses casos, já deve ter ouvido falar no Jaime Maussan. Volta e meia ele aparece também no History, né? E o Maussan é um cara extremamente bem respeitado, né, no mundo por causa dos casos que ele traz, a maneira que ele aborda, a pesquisa científica em cima do fenômeno, a questão da seriedade, né? Então esse Maussan entrevistou a Giovanna. Eu queria colocar no meu playlist o vídeo da Giovanna sendo entrevistada pelo Maussan, mas eu não encontrei mais. Eu encontrei essa Giovanna dando entrevistas em várias conferências ou para outros repórteres em italiano, bastante, né? Mas a do Maussan eu não encontrei, nem no canal do Maussan, eu não entendi por quê. E daí assim, então, eu tô colocando a imagem do Maussan de um outro vídeo, só para quem não conhece saber quem é, né? E interessante, esse caso é impressionante. Então assim, ó, nós teríamos uma prova contundente, porque no momento que se eu tivesse ouvido só esse comentário, tu pode ter um grupo de atores fazendo uma média, fazendo um teatrinho, fazendo uma coisa para se promover e tal, eu não daria muita atenção. Mas quando eu vi ela sendo entrevistada pelo Jaime Maussan, e aí a primeira entrevista que eu vi foi com ele, então isso já deu um pouco mais de credibilidade. Depois eu fui pesquisando por outros caminhos também. Tudo leva a crer que esse é um fato real, né? Por causa que a equipe do Maussan não iria até lá fazer uma reportagem e não colocaria isso no ar, né? Não veicularia isso aí, se eles não tivessem investigado quem é o médico, qual é o hospital que aparece nas imagens todas, né? Porque, como vocês veem, o feto está dentro dessa bandeja que tu vê que é um ambiente clínico ali, né? O que não é nada difícil de se reproduzir numa cenografia, né? Não é o caso. Mas exatamente por isso que eu digo, né? Nós temos também o caso, só para fazer uma pequena alusão, de a famosa autópsia do ET. E aí, né, que tem lá, aparece eles tirando o cristalino, né? Enfim, a pele do olho do ET lá e coisa e tal, umas coisas assim. E daí, um tempo depois que esse vídeo dessa autópsia, desse suposto ET foi divulgado, o verdadeiro autor, olha que interessante isso, o verdadeiro autor desse vídeo, ele veio ao público dizer que o vídeo era uma fraude, mas prestem atenção, o vídeo era uma fraude por causa que o vídeo legítimo da autópsia do ET, ele estava com muita má qualidade. E daí então ele resolveu, baseado no vídeo real da autópsia, ele resolveu remontar um cenário, né? Como se fosse uma reconstituição, digamos assim, né? E então assim, ó, o vídeo que aparece ali, ele é falso, mas é para dar ideia do que aconteceu no vídeo verdadeiro. Ou seja, existe um vídeo verdadeiro com aquelas cenas ali de uma autópsia sendo feita no ET, a qual ele procurou reproduzir. Repito, a qualidade do vídeo original era muito ruim, né, devido à época, à tecnologia que nós dominávamos na época, onde aconteceram os acidentes de Roswell, lá onde eles começaram a ter acesso aos corpos dos ETs das naves acidentadas e as entidades biológicas vivas, né, os EBS. Então, gente, vejam que muita coisa é oculta da gente. Aqui no caso Varginha, a gente fala o ET de Varginha, ET de Varginha. Agora, depois de tantos anos, né, do caso Varginha, está se descobrindo que podem chegar a 7 criaturas que foram vistas, capturadas, ou enfim, né, e mais a nave acidentada.